Você já reparou como hoje, mais do que nunca, as pessoas vivem presas ao medo da falta? Medo de faltar dinheiro, medo de faltar oportunidades, medo de faltar portas abertas, medo até de faltar Deus. E o mais impressionante é que isso acontece mesmo entre pessoas que dizem crer que Deus é o provedor de tudo. Então surge a pergunta que incomoda, provoca e expõe. 2. Como alguém pode acreditar em um Deus ilimitado e ao mesmo tempo viver uma vida dominada pela preocupação? A sociedade prega o tempo todo que a segurança está no saldo da conta, na estabilidade do emprego, no guardar para emergências. Mas e quando a emergência chega e tudo aquilo que você guardou não é suficiente? E quando a vida vira de cabeça para baixo? E quando nada parece funcionar? A cultura do medo diz, você está sozinho. Mas Deus diz exatamente o contrário. Jesus confronta essa mentalidade em Mateus 6, 25, 26. Não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Aqui está o choque. E se Deus cuida do que não planta, como Ele não cuidaria de você que tem nome, propósito e promessa? Mas aqui vai uma pergunta que dói, que cutuca e que ao mesmo tempo desperta. Será que a sua escassez é real? Ou é apenas fruto da preocupação que você alimentou por tanto tempo? Porque a verdade é dura. Muitos cristãos vivem escassez não porque Deus não está provendo, mas porque a preocupação rouba a percepção do cuidado de Deus. A mente ansiosa cria uma tempestade que não existe. O coração inquieto enxerga falta onde Deus já colocou provisão. A ansiedade distorce a realidade até você acreditar que está desamparado. Mas vamos aprofundar mais. E por que confiar na conta bancária é tão fácil, mas confiar em Deus parece tão difícil? Por que acreditamos que o pior vai acontecer, mas duvidamos que Deus possa fazer algo extraordinário? Será que a escassez que você teme não é, na verdade, um reflexo da batalha espiritual que está acontecendo dentro da sua mente? A cultura do mundo tem um mantra: se preocupe para não faltar. Deus tem uma resposta: confie para não faltar. E antes de finalizarmos esta primeira parte, deixe-me deixar algo no seu coração. A escassez não começa na carteira. Ela começa no pensamento. Deus não quer apenas mudar sua realidade. Ele quer mudar sua mentalidade. E agora eu te pergunto, se você está pronto para descobrir que Deus já está trabalhando para acabar com toda a escassez na sua vida, mesmo enquanto você se preocupa? Você já percebeu como a sensação de escassez quase sempre começa antes da falta real? Muitas vezes o problema ainda nem aconteceu, mas o medo já tomou conta. E a carteira ainda não está vazia, mas a mente já está dizendo: vai faltar. O dia ainda nem acabou, mas o coração já está gritando. E se nada der certo, isso revela algo profundo. A escassez é primeiro emocional, depois espiritual e só por último material. E aqui vem uma verdade que poucos têm coragem de dizer. A preocupação cria uma realidade falsa tão convincente que o coração acredita nela como se fosse verdade. A ansiedade faz você interpretar o silêncio de Deus como abandono. O medo te convence de que o pouco de hoje será o nada de amanhã. A mente te diz que você está sozinho. E quanto mais você acredita nisso, mais distante você se sente do cuidado de Deus. Mas aqui vai a pergunta que ninguém gosta de enfrentar, mas que precisa ser feita. De onde realmente vem esse medo de faltar? Ele nasceu de uma experiência ou de uma mentira que você abraçou? Porque muitas vezes o medo da escassez não nasce da falta, mas da memória da falta. De um momento em que você passou necessidade, foi humilhado, rejeitado, perdeu algo, viveu uma injustiça. E agora, sem perceber, você vive com medo de reviver aquilo. Mas Deus não trabalha baseado no seu trauma. Ele trabalha baseado na verdade. E a verdade está escrita em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a destra da minha justiça. Agora pense comigo. Se Deus está com você, é porque a sua mente diz que você está sozinho.
Mas ele te sustenta porque o seu coração insiste em acreditar que vai cair. Andy, ele prometeu te ajudar. Porque você tem vivido como se tivesse que lutar tudo sozinho. Existe uma batalha invisível acontecendo, e ela acontece dentro da mente. A escassez sempre tenta se infiltrar primeiro como pensamento, depois como sentimento e só então como realidade. Mas se você vence na mente, você derrota a escassez antes mesmo dela tocar sua vida. Aqui está algo que poucos entendem. A preocupação não evita a escassez. Ela atrai. A confiança não ignora os problemas. Ela neutraliza o efeito deles na sua alma. A pergunta que fica para você é: Donnie, você está alimentando a sua fé ou alimentando o seu medo? Lynn, você está ouvindo a voz de Deus ou a voz da ansiedade? Porque a raiz da escassez não está na sua conta bancária, está na sua mente. E Deus quer arrancar essa raiz hoje. Existe uma verdade que quase ninguém gosta de ouvir, mas que muda completamente a forma de enxergar a escassez. Às vezes, Deus permite o pouco para te conduzir ao muito. Isso parece contraditório, não é? Afinal, e como Deus que é dono do ouro e da prata permitiria seus filhos passarem por momentos de aperto? Mas a Bíblia está cheia de exemplos disso, porque o pouco é o ambiente onde Deus revela a sua glória de maneira mais intensa. A pergunta é: e se o pouco que você está vivendo hoje não for punição, mas preparação? E se essa fase que parece limitada for justamente o cenário ideal que Deus escolheu para mostrar multiplicação? E se o que você chama de escassez, Deus chama de processo? Um dos maiores exemplos está em 1 Reis 17, na história da viúva de Sarepta. Ela tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, o suficiente para uma última refeição antes de morrer com o filho. Era o fundo do poço. Era a escassez absoluta. E é exatamente nesse momento que Deus decide intervir. Através do profeta Elias, Deus libera uma palavra: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará. E o que acontece? A viúva obedece primeiro, depois a multiplicação acontece. E isso levanta outra pergunta provocadora. Quantas multiplicações você já perdeu porque desistiu antes de obedecer? Será que Deus já não estava pronto para abrir portas, mas você ficou preso na dúvida? Porque o pouco não é o fim, o pouco é o começo. O pouco é o terreno onde Deus planta milagres. Jesus também fez isso. Antes de multiplicar pães e peixes, ele perguntou aos discípulos: o que vocês têm aí? E o que eles tinham? Quase nada. Mas nas mãos de Jesus o quase nada virou sobra. Aqui está a revelação. Deus não precisa de muito para fazer o impossível. Ele só precisa do que você ainda tem. Agora responda para você mesmo. Será que você já não tem exatamente o que Deus precisa para começar o milagre? E será que a escassez é realmente falta? Ou é Deus te posicionando para receber multiplicação? Porque toda vez que Deus permite o pouco, Ele está prestes a revelar o muito. Toda vez que Deus te leva ao limite, Ele está te preparando para o extraordinário. Toda vez que você chega ao fim das suas forças, é porque está prestes a ver o começo das dele. E antes de terminar esta parte, deixe uma última pergunta que prepara o terreno para a próxima. Você está disposto a ver propósito onde seus olhos só enxergam escassez? A pior parte da escassez não é a falta. Não é o dinheiro curto, não é o aperto, não é a incerteza. A pior parte da escassez é da sensação de estar sozinho. É quando você olha para um problema e pensa: se eu não resolver isso, ninguém resolve. Se eu cair, ninguém me levanta. Se eu não der um jeito, tudo vai desmoronar. Esse tipo de pensamento dá uma falsa impressão de que Deus está distante. Mas por que pensamos assim? Porque o silêncio de Deus parece abandono, quando na verdade é estratégia. E aqui vai uma verdade poderosa. Pois a escassez tem uma voz, e ela tenta te convencer de que Deus te largou. Mas essa é a maior mentira que o inimigo já plantou no coração humano. Porque Deus não abandona, Deus não vira as costas, Deus não desiste de você. Ele diz claramente em Isaías 41:10: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus.
Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Agora pense comigo. E se Deus está com você, por que a preocupação insiste em dizer que você está sozinho? Se Ele te sustém, porque o medo repete que você vai cair. Diz, quem você tem ouvido mais, Deus ou a sua ansiedade? A escassez fala alto quando a fé está cansada, quando o coração está ferido, quando a mente está saturada de batalhas. Mas Deus fala mais alto quando você silencia o medo. E talvez o que esteja faltando não seja dinheiro, portas abertas ou oportunidades. Talvez o que esteja faltando seja apenas lembrar quem está lutando por você. Existe um detalhe lindo na Bíblia que pouca gente percebe. Diz: nenhum herói da fé venceu sozinho. Moisés não atravessou o mar sozinho. Josué não derrubou muralhas sozinho. Davi não venceu gigantes sozinho. Sempre havia uma presença invisível, uma força divina, uma mão sustentando, guiando, fortalecendo. E agora eu te pergunto, você realmente acredita que Deus sustentou pessoas na Bíblia, mas não vai sustentar você? O que você acha que Ele mudou? Que Ele se esqueceu? Que Ele te deixou? Não, a escassez pode tentar gritar. O medo pode tentar te paralisar, mas a verdade permanece. Você nunca esteve sozinho, nem por um segundo. E antes de encerrarmos esta parte, deixe essa semente cair no seu coração. E a escassez só vence quando você acredita na mentira de que Deus se afastou. Mas a abundância começa quando você lembra que Ele está mais perto do que nunca. Você já reparou que a preocupação rouba coisas invisíveis antes de roubar coisas visíveis? Ela tira sua paz, sua clareza, sua fé, e quando você percebe, está vivendo no automático, como se tudo dependesse unicamente de você. Mas será que depende? Quantas noites você perdeu pensando no amanhã que nem chegou? Quantas vezes você repassou 1000 cenários negativos que nunca aconteceram? E quantas vezes, no fim, percebeu que Deus já tinha cuidado de tudo? Mesmo você duvidando durante o processo, a grande questão é, a preocupação não adianta nada, literalmente. Jesus foi direto em Mateus 6:27. Qual de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora à sua vida? Se não acrescenta, por que insistimos em carregar esse peso? A verdade é que a preocupação cria uma falsa sensação de controle. Você pensa, se eu não me preocupar, algo vai dar errado. Mas será que não é exatamente o contrário? Será que a preocupação não tem te afastado da fé necessária para que Deus mova o que você tanto espera? Pergunte a si mesmo agora. A minha preocupação tem resolvido? A minha ansiedade já abriu portas? O meu desespero já acelerou milagres? Ou será que tudo isso só te cansou, drenou sua energia e te fez acreditar que Deus não vai agir? A Bíblia diz em 1 Pedro 5:7. Lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Ele cuida. Ele sustenta, Ele provê. Ele não esquece. Mas cuidado, a preocupação é uma barreira espiritual. Ela faz você olhar para o problema e não para a promessa. Ela faz você focar na escassez e não no Deus que multiplica. Ela cria uma tempestade interna maior que a tempestade externa. E aqui vai uma pergunta que muita gente evita. Será que você não está aumentando o gigante pela forma como pensa? Será que a escassez não está crescendo porque você está regando o medo em vez de regar a fé? Se Deus disse em Filipenses 4:19 que Ele suprirá todas as nossas necessidades segundo as riquezas da sua glória, por que acreditar que isso não se aplica a você? Talvez o que está faltando não seja provisão, mas confiança. Talvez Deus já esteja preparando o milagre, mas você está preso ao pânico. Fica comigo, porque nas próximas partes você vai entender como mudar essa mentalidade e como isso abre espaço para Deus interromper de vez a escassez na sua vida. Você já percebeu que às vezes a escassez não começa na carteira, mas na mente? Tem gente que vive como se estivesse sempre devendo, sempre faltando, sempre atrás, mesmo quando Deus já abriu portas. Por quê? Porque a escassez primeiro se instala como um pensamento, depois vira um estilo de vida.
A pergunta é, a sua mente trabalha a favor ou contra você? Pense nisso. Quantas vezes você já deixou de tentar porque pensou, não vai dar certo? E quantas portas você nem bateu porque achou que não seria aceito? E quantos sonhos você reduziu? Porque acreditou que isso aqui é grande, demais para mim. A mentalidade da escassez faz exatamente isso. Ela limita, ela sabota. Ela te convence de que você não merece, não pode ou não vai conseguir. E o mais perigoso, ela faz você acreditar que Deus não vai agir a seu favor. Mas saiba, isso não vem de Deus. A Bíblia diz em 2 Timóteo 1:7, porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Então, se a sua mente está sempre te puxando para baixo, tenha certeza, não é Deus te guiando, é a preocupação te manipulando. Pergunte-se agora, e é por que eu sempre espero o pior? E por que acredito mais na falta do que na promessa? Desde quando o impossível deixou de ser especialidade de Deus? A mentalidade da escassez faz você olhar para o pouco e dizer, isso nunca vai ser suficiente. Mas Deus pega exatamente esse pouco para mostrar o quanto Ele é grande. Lembra da viúva de 2 Reis 4? Ela só tinha uma botija de azeite. Só isso. Mas quando ela entregou o pouco que tinha, Deus multiplicou até transbordar. E o detalhe, a multiplicação só aconteceu quando ela agiu pela fé, não pela lógica. E é aqui que muitos travam. Querem ver o milagre antes de mudar o pensamento. Mas Deus trabalha ao contrário. Primeiro você muda a mentalidade. Depois, o milagre encontra espaço para descer. E eu te pergunto agora se Deus tirasse a preocupação e plantasse fé no seu pensamento, o que mudaria? Você sonharia maior? Oraria com mais ousadia? Tomaria decisões que hoje teme? Acreditaria que o impossível é só uma oportunidade para Deus mostrar quem Ele é? A verdade é, Deus está pronto para acabar com a sua escassez, mas a sua mente precisa estar pronta para receber. Na próxima parte, eu vou te mostrar como Deus transforma ambientes de falta em cenários de abundância. E porque muitas vezes Ele espera você dar um passo antes de liberar o milagre. Você já pensou que aquilo que falta pode estar te ensinando mais do que aquilo que sobra? A gente costuma olhar para a escassez como sinal de abandono, atraso ou derrota. Mas e se, na verdade, Deus estiver usando exatamente essa fase para te conduzir ao milagre que você pediu? Pergunte-se sinceramente. E se você tivesse tudo agora, ainda buscaria a Deus da mesma forma? Ou que se nada estivesse faltando, você oraria com a mesma intensidade? Mas se tudo fosse fácil, você teria a mesma maturidade espiritual. Existe algo poderoso que pouca gente fala. A escassez revela quem você realmente é. No deserto, Israel reclamou. No pouco, Gideão duvidou. Na fome, a viúva de Sarepta hesitou. Mas todos eles descobriram uma verdade profunda. Deus não permite escassez para te envergonhar, mas para te transformar. A Bíblia é cheia de momentos onde o não ter foi o começo do Deus fará. Veja o que Deus disse em Isaías 43:19. Eis que faço uma coisa nova. Colocarei um caminho no deserto e rios no ermo. Percebe a ironia divina? Ele não cria rios onde já existe abundância. Ele cria rios onde não existe nada. Ele manifesta o impossível exatamente onde tudo está faltando. Por quê? Porque assim, ninguém pode dizer que foi sorte, esforço humano ou coincidência. Quando Deus faz no deserto, só Deus pode receber a glória. Agora pense profundamente. E será que Deus está permitindo esse momento difícil para te reposicionar? Chaskin, será que Ele está quebrando padrões antigos para abrir espaço para algo totalmente novo? Berço, será que essa área de falta é exatamente onde o milagre vai nascer? A escassez tem um propósito: quebrar a dependência do controle humano e ativar a dependência total de Deus. Talvez você esteja achando que Deus está atrasado, mas e se for você que está sendo preparado? Às vezes, Deus não muda a situação porque está mudando você primeiro. Está curando pensamentos, restaurando identidade, removendo medo, reconstruindo confiança. Ele sabe que entregar abundância para alguém que pensa como pobre espiritual é
desperdiçar milagres. Então ele transforma antes de transbordar. Ele molda antes de multiplicar. Ele afina sua fé antes de liberar sua resposta. E agora eu te pergunto, se Deus estivesse usando esse momento de escassez para alinhar seu coração ao propósito, você reconheceria? Você conseguiria ver transformação onde parece haver apenas falta? Você já reparou que Deus nunca chega adiantado, mas também nunca chega atrasado? Ele chega na hora exata. E essa é a parte que mais incomoda quem está vivendo escassez. Porque a gente quer o milagre agora, mas Deus trabalha no tempo certo, e esse tempo nem sempre é o nosso. Mas aqui vai uma pergunta que precisa entrar no seu coração. E se Deus te desse o que você está pedindo antes de você estar preparado, isso te abençoaria ou te machucaria? A verdade é que Deus não desperdiça milagre. Quando Ele libera, é porque chegou o momento perfeito e nada vai impedir. Olhe para o episódio de Junpenzu, quando Lázaro morreu. As irmãs disseram, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Do ponto de vista humano, Jesus estava atrasado. Mas do ponto de vista divino, ele estava exatamente na hora certa para fazer o impossível. Porque cura é milagre. Mas antes de ir, ressurreição é impossível. E Deus queria mostrar o impossível, não apenas o comum. Agora imagine, e será que aquilo que parece estar morto, na sua vida não é justamente o cenário perfeito para Deus revelar o impossível? Será que aquilo que você vê como atraso não é, na verdade, o palco que Deus está montando? E se Deus estiver esperando, a escassez chegar ao limite para entrar com providência e deixar claro que só Ele poderia fazer, a Bíblia diz em Salmo 46:1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Perceba, na hora da angústia, não antes, não depois, na hora exata. É por isso que muitos só veem o milagre quando acham que não aguentam mais. Porque Deus não trabalha no conforto, Ele trabalha na fé. Ele aparece quando a situação diz acabou. E então Ele responde, agora eu começo. E aqui vem uma pergunta que talvez ninguém nunca te fez. Mas se Deus te atender agora, você recebe pela fé ou pelo desespero? Fé é confiança. Desespero é medo disfarçado. E Deus opera onde há fé. Lembra de Elias no Monte Carmelo? Quando a água escorria pelo altar? Ali, justamente na escassez do povo. Mas no exagero do impossível, Deus enviou fogo do céu. Por quê? Porque era o momento perfeito para revelar quem Ele era. Talvez você esteja exatamente nesse ponto. Com pouco cansado, sem respostas, mas é aí que Deus se move. É aí que o impossível acontece. Então te pergunto novamente, e você está pronto para reconhecer o agir de Deus, mesmo quando parece tarde demais? E você consegue crer que o milagre não está atrasado, está a caminho? Você já percebeu que às vezes o milagre não depende da sua força, mas da sua resposta? Existem pessoas que oram, choram, clamam, mas quando Deus dá uma direção, elas hesitam. E o que trava a provisão não é a falta, não é o inimigo, não é a situação. É a desobediência velada, aquela que parece pequena, mas impede portas gigantescas de se abrirem. E aqui vai a grande pergunta. Quantos milagres você já adiou porque não fez exatamente o que Deus mandou? Muita gente espera a abundância, mas continua tomando decisões que fortalecem a escassez. Quer mudança, mas age como se tudo fosse continuar igual. Pede portas abertas, mas permanece parado diante delas. E existe um trecho bíblico que revela isso de forma clara. Lucas 5, quando Jesus diz a Pedro, lança a rede do lado direito. Pedro trabalhou a noite inteira. Não pegou nada. Humilhado, cansado, frustrado, mas uma simples atitude de obediência mudou tudo. Quando ele lançou a rede, mesmo cansado, mesmo duvidando, mesmo sem entender, a multiplicação veio tão forte que o barco quase afundou. Perceba isso. O Pedro não viu o milagre porque era capaz. Ele não viu o milagre porque era experiente. Ele viu porque foi obediente. Agora pense. E qual é a rede que Deus já te mandou lançar, mas você ainda não lançou? E qual é o passo que você está adiando porque parece pequeno demais?
Qual é a direção que você ignorou porque não fazia sentido? Às vezes, a instrução de Deus parece ilógica, mas o milagre também é. A viúva de Sarepta pensou que iria morrer, fazendo seu último pão. Mas quando obedeceu, a farinha não acabou, o azeite não secou, e aquilo que era escassez virou abundância contínua. A pergunta é: você confia em Deus o suficiente para obedecer, mesmo sem entender? A verdade é esta: Deus não precisa das suas condições, Ele precisa da sua entrega. Milagre não depende de cenário, depende de obediência. E aqui vai uma revelação forte. A preocupação fecha portas. A obediência abre caminhos. Sua preocupação diz: e se não der certo? Deus responde: e se eu fizer algo tão grande que você nunca imaginou? É por isso que Provérbios 3, 5, 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Porque obedecer é confiar acima da lógica. É dar um passo antes de ver a estrada. É lançar a rede mesmo depois do fracasso. Agora reflita. Se você obedecesse hoje aquilo que Deus já te pediu há meses, como sua vida estaria? Quanta escassez já teria acabado? Quanta provisão já teria sido liberada? Chegamos ao final. Mas o que Deus quer fazer na sua vida começa justamente aqui. A escassez que você enfrenta hoje não é um sinal de abandono. É um terreno fértil para um testemunho que só Deus pode escrever. E talvez a pergunta que você mais carregou durante todo esse processo seja esta: quando é que Deus vai agir de verdade? A resposta é simples e profunda. Deus vai agir quando aquilo que você chama de escassez se transformar no palco perfeito para Ele mostrar quem Ele é. A Bíblia está cheia de momentos em que a falta virou testemunho. No deserto não havia água, então Deus fez jorrar água da rocha. Na multiplicação, não havia comida, então Jesus alimentou multidões com 5 pães e 2 peixes. Em 1 Reis 18 não havia fogo, então Deus enviou fogo do céu. Em João 11 não havia vida, então Jesus devolveu Lázaro para fora do túmulo. Repare, o milagre sempre nasce onde algo falta. Por isso você não deve se desesperar com o pouco que tem hoje. Deus já está preparando o muito que você ainda não vê. Mas aqui vai uma pergunta final, a mais importante de todas. Você consegue confiar em Deus antes de ver a mudança acontecendo? Porque fé não é acreditar depois do milagre. Isso é reconhecimento. Fé é crer antes de é declarar cor no escuro, é esperar no silêncio, é obedecer na seca, é permanecer corpos na escassez, acreditando que Deus está trabalhando mesmo quando nada ao redor parece mudar. Lembra do que Jesus disse em João 20, 29? Bem-aventurados os que não viram e creram. É para essas pessoas que os maiores milagres são reservados. E aqui está a verdade que fecha tudo. Deus não vai apenas aliviar sua escassez. Ele vai transformar sua história em um testemunho que vai impactar outras pessoas. Essa fase difícil não é o fim. É o começo do mover. É o terreno onde Deus cava para plantar algo maior. É o lugar onde Ele te prepara antes de te promover. Você não está sendo punido. Está sendo lapidado, preparado, direcionado e, principalmente, amado por um Deus que nunca abandona os seus. Então, receba esta última pergunta como um convite e uma profecia. Se Deus fizer o impossível amanhã, você estará pronto para contar ao mundo o que Ele fez hoje? Respire fundo, confie e descanse, porque Deus vai fazer. E quando Ele fizer, não haverá dúvidas. A escassez acabou. A promessa chegou.